Chega essa época do ano, pertinho de acabarem as aulas e tem alunos que estão muito mal de notas, com chances de reprovação. A garotada entra em pânico e os pais ficam estressados. Mas será que ainda dá tempo de fazer alguma coisa? Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicopedagoga Maria Carolina Lolli. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Começa a apertar a coisa a partir de agora, né? Pois é, agora é a época da pressão exacerbada, né? Tanto por parte dos pais, quanto por parte dos professores também e as crianças que recebem toda essa pressão, né, de todos os lados aí. Dá tempo de recuperar? Dependendo dos casos, né? É claro que a gente consegue reverter ou ainda melhorar a situação para que no final das contas, ali na questão do exame, nas avaliações finais, né? Essas notas, então, sejam recuperadas, né? O que a gente precisa saber, Elaine, é se essa dificuldade de conseguir essa nota não está relacionada a um problema ou um distúrbio mais sério, né? Porque senão a criança passa de ano, o adolescente passa de ano e o ano que vem a coisa acontece de novo, né? Essa questão das notas baixas aí no final do ano é uma bola de neve. Se a gente deixa passar, só vai piorando a situação e se a gente não descobre no momento hábil isso, né, esses distúrbios ou dificuldades mais sérias um pouco da aprendizagem, a gente só tem consequências cada vez mais sérias. É isso que eu ia te perguntar, quer dizer, às vezes faz um trabalho efetivo ali para aquelas disciplinas em que a criança não está bem, ela passa, mas depois vai ter sempre dificuldade. Às vezes o problema não está na disciplina em questão, né? Não está naquele conteúdo que ela não aprendeu. Às vezes o problema está em conteúdos de séries anteriores que não foram aprendidos e que a criança tirou nota e conseguiu passar de ano e aquilo foi aumentando a dificuldade daquele conteúdo, consequentemente chegou em outra série, o conteúdo ficou um pouco mais difícil, né? E a dificuldade só aumentou, mostrando, então, nessas notas essa dificuldade. Ou seja, se a criança começar muito a passar ali, raspando na reprovação, é melhor que se pense nisso. Sim, a gente sempre comenta com os pais que quando uma criança tem uma dificuldade grande na escola, seja na matemática, seja na linguagem, na questão do português, né, ou na questão da interpretação, a gente precisa avaliar por que essas dificuldades acontecem e persistem. Muitas vezes, os pais eles têm essa dificuldade de entender que uma dificuldade de aprendizagem não é uma doença, né? Apesar de ser algo que precisa ser, a gente precisa fazer uma intervenção correta, né, para a gente melhorar isso, não é uma doença. E muitos pais acreditam, assim, tem um pensamento errado, né, que isso, por conta de ter um tratamento multidisciplinar na maioria dos casos, corresponde a uma doença, a um caso muito sério. Então acaba com vergonha. que isso, e a questão da negação, né? Às vezes o pai ele não quer levar a criança para fazer uma avaliação, levar a criança para fazer uma intervenção específica por conta de associar esse problema com uma doença e acaba rotulando a criança, né? Então isso é errado. Tem que deixar um pouco mais leve esse processo, Com né? certeza. E quanto antes a gente descobre uma dificuldade, mais chance a gente tem de superar essa dificuldade, né? Para que a criança consiga aprender normalmente como as outras crianças, para que a gente forneça, então, oportunidades iguais para todo mundo aprender da mesma forma. Agora, por exemplo, se a criança, de repente, sempre foi bem na escola e começou a ter uma decaída aí a partir de um tempo, é uma outra situação que os pais precisam ficar atentos, né? Sim, por isso que é sempre importante a gente estar em contato com a equipe pedagógica da escola, porque às vezes aconteceu um problema na escola com os amigos, às vezes mudou a rotina da escola, às vezes a gente muda a rotina de casa e a criança acaba sofrendo por conta disso, né? Então tudo isso precisa ser avaliado. Por isso que não só no final do ano, né, desde o começo do ano, desde a escolha da escola, é importante que os pais, que a família esteja sempre em contato com a professora para saber aquilo que está acontecendo, como que está a rotina dessa criança, se ela mudou de comportamento, se tem alguma coisa, alguma situação que precisa ser relatada, né? E os pais também prestarem atenção em casa, se às vezes as tarefas são feitas ou não, se a criança ela dedica um tempo de estudo, a questão do sono também é importante, principalmente se a criança estuda no período da manhã, a questão da alimentação também. Então a gente precisa averiguar uma série de fatores que estão relacionados aí a essa defasagem que pode vir a acontecer, né? Às vezes os pais acabam deixando a criança, ou adolescente principalmente, que gosta muito de videogame, ficar jogando até tarde, né? Isso pode prejudicar bastante, né? E sabe o que acontece? Às vezes as crianças desses adolescentes, eles fecham a porta do quarto, às vezes o pai já foi dormir, a mãe já foi dormir, né? E aí sim eles acordam para ficar jogando. Então, às vezes a mãe nem viu que ele está, né, jogando ali até tarde, e isso pode acabar prejudicando e muito ainda a questão do desempenho escolar, porque gasta, entre aspas, né, uma grande quantidade
quantidade de neurotransmissores durante a noite. Esses neurotransmissores, no período da noite, eles deveriam ser repostos, né? Chega de manhã, vai para a escola, a criança não consegue se concentrar, a criança não consegue prestar atenção naquele conteúdo da forma como deveria e ainda surge todos aqueles problemas, né? O sono durante a aula, né? E é uma bola de neve. Quanto mais a gente prejudica a questão desse aprendizagem, quanto mais chance a gente dá para esse aprendizado ser prejudicado, então a questão do sono, da alimentação, né, irregular ali, mais chance a gente tem de prejudicar as condições de aprendizagem. Então, aquilo que deveria ser uma coisa normal, aquilo que deveria acontecer naturalmente, a gente acaba oferecendo muitas barreiras. Agora, é muito comum os pais entrarem em pânico, ficarem estressados e brigarem muito com os filhos e ficar aquele clima ruim em casa. O ideal é que se consiga, talvez, convencer o filho de dizer a verdade, de contar os problemas. E como é que se consegue isso para que o filho, por exemplo, não esconda as coisas do pai ou não minta, porque é muito comum nessa idade, né? Isso, assim, a gente só consegue mesmo com o treino, né, desde pequena. Se você não oferece o espaço para a criança, para esse adolescente conversar desde pequeno, é claro que ele não vai se sentir aberto, né, para ter esse tipo de conversa com os pais, né? E se no momento do problema, você, em vez de conversar, em vez de você entender, de você dar uma oportunidade para a criança, para o adolescente, resolver aquela situação difícil, você briga com ele, então você acaba colocando um obstáculo a mais. Então, no momento em que ele está estudando, muitas vezes eles não se lembram, eles não estão concentrados no conteúdo, mas eles se concentram naquilo que aconteceu, na mãe brigando, no pai falando que vai tirar tal coisa que ele gosta, você não vai viajar, você vai mudar de escola, não vou mais deixar você se encontrar com seus amigos. Então, as crianças elas acabam concentrando não no conteúdo, mas em situações desagradáveis, e isso é um grande problema, né? Porque esse momento de estudo para as provas, principalmente quem precisa de mais nota, precisa voltar toda a atenção para esses conteúdos, senão fica muito difícil, né? Se você acaba desviando para uma coisa negativa ainda, aí o resultado vai ser pior ainda do que a gente espera, né? Comprovado que está tudo bem, pelo menos emocionalmente, uma escola de reforço pode ajudar? Sim, o reforço escolar pode ajudar. Às vezes a gente pode pedir até no contraturno da escola, ou às vezes ainda você pode pedir para os professores tarefas extras, né? Na internet também tem uma série de atividades extras que a gente pode utilizar para conseguir ali complementar, né, a questão dos conteúdos escolares. Então, assim, chance de acabar resolvendo, né, esses problemas relacionados às notas baixas, a gente tem um monte, né? Só que se a gente percebe que está tudo normal, que não tem nenhum problema físico, não tem nenhum problema emocional envolvido, não tem nenhum problema cognitivo mais sério, então é só estudar, né? A questão, ajustar o horário, a rotina, porque isso é muito importante. Muitas vezes a gente deixa a criança estudando 6 horas seguidas, isso não adianta muito, né? Então, se você tem nota baixa, então a gente precisa dormir bem, se alimentar bem, ter um período de descanso, ter um período para fazer também as atividades que gosta, porque senão não adianta nada, né? Você só ficar estudando, 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 só que você não processa aquilo que você aprendeu. Então, a gente precisa ter esse tempo também. E essa pressão também, muitas vezes, dos pais pode acabar trazendo problema aí para sempre, porque ele vai se sentir sempre pressionado, é isso? Isso mesmo. E, às vezes, a gente tem aquelas crianças que têm trauma de determinada disciplina, porque, no momento em que estudava, não conseguia tirar nota, não conseguia aprender, o pai acabava brigando muito, então ele vai levando aquele sentimento ruim relacionado a essa disciplina para séries subsequentes, né? Então, acaba prejudicando a aprendizagem totalmente. Isso acontece também em relação a professores, né? Com Diz que quando o aluno não certeza. gosta do professor, ele passa a odiar a disciplina também. É aquela coisa, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas a gente precisa se esforçar um pouco. Muitas vezes o professor também ele não tem certo tato com determinado aluno, porque, como eu disse, né? A gente não é obrigado a gostar de todo mundo, mas a gente precisa ter a gente precisa oferecer condição para que isso aconteça de uma maneira tranquila, né? E, às vezes, o professor acaba chamando muita atenção de um aluno, comparando, né? Então, o fato dos professores tomarem um pouco de cuidado também nessas questões é bastante importante na questão da aprendizagem. Quando a gente não vai muito com a cara do professor, principalmente os adolescentes ali, essa questão ainda ela se torna mais prejudicial ainda. Só que quando acontece isso, a gente não pode mudar de escola só porque eu não gosto de determinado professor, né? Então, a gente precisa oferecer outras ferramentas para que essa aprendizagem aconteça de uma maneira mais agradável.
Eu lembro que existia muito aquela coisa, o professor só gosta do aluno que vai bem, o aluno que vai mal acaba sendo deixado de lado, mas na verdade é o que vai mal que precisa da atenção, né? Isso. E às vezes não é que o aluno que vai mal ele é deixado de lado. Às vezes o professor ele acaba cobrando mais daquele aluno que vai mal e passa a ser mal interpretado por esse próprio aluno, né? Então às vezes o professor acha que ele está marcando entre aspas, quando na verdade o professor ele está querendo que esse aluno se dê mais, né? Se abra mais para o aprendizado daquela disciplina. Então a gente precisa conversar bastante com o aluno, os pais também precisam incentivar. E outra coisa, não adianta nada a criança chegar em casa e falar mal do professor, falar que não gosta, não sei o quê, e os pais incentivarem, colocarem mais lenha na fogueira, né? A gente precisa conversar no sentido contrário. Mas talvez não seja, né? O teu professor não está te marcando, talvez o teu professor queira que você preste mais atenção, isso é bom para você, porque ele gosta de você, né? Então, sempre oferecendo o lado bom da história, não fomentando o lado ruim, né? O que acontece muitas vezes, né? Dos pais irem brigar com o professor. Sim, na maioria das vezes é sempre o professor que está errado. E essa cultura do professor está sendo errado, na maioria das vezes, a criança acaba herdando também. Então, prejudica muito, né, essa relação aluno-professor que é tão importante para a aprendizagem acontecer de maneira natural. Então, para a gente dar aí uma colinha para os pais, a primeira coisa, então, é conversar com o professor, é isso? Conversa com o professor, vê se mudou alguma coisa na rotina, se essas dificuldades sempre estão acontecendo, que tipo de dificuldade que acontece, se essas dificuldades se relacionam a um problema mais sério. Se está relacionado a um problema mais sério, é importante que se procure um profissional para que seja resolvido. Se não, se é uma questão momentânea, se nunca aconteceu esse tipo de dificuldade, a gente pede para o professor colocar essa criança no reforço, no contraturno, né? Ou ainda atividades extras vão ser excelentes para que aconteça, então, o sucesso. E a questão da rotina. Rotina é importante para todas as crianças. Crianças que têm dificuldade de aprendizagem ou não precisam de rotina para estudo. Legal, dada a dica, então. Obrigada pela Imagina. participação aqui com a gente.